Olá a todos, estamos aqui com um novo episódio do Que Ninguém Te Conta, sempre muito bem acompanhado, primeiramente pelo meu co-host Felipe. Felipe? Achei que você ia Não, eu ia mandar deixar o meu você nome. fazer de um grauzinho. O Collins eu deixei pra você. Ah, perfeito. Tu quer começar de novo? Vambora. Olá pra você que nos acompanha. E além de Felipe, temos Rodrigo e temos também... Quem? Lucas Marques, da Melius, autor, empreendedor, intelectual, comentador da vida. Hoje vocês vão... Várias histórias aqui. A gente tá com um roteirinho aqui para explorar, mas eu acho que o livro é sensacional. Aqui tá pegando, né? Empreender a arte de se F estrelinha der todos os dias e não desistir. Coloque aí no Boa, na nossa bancada. Tá aqui na bancada. Lucas, Exatamente. isso é o que contam sobre você, o que aparece na capa da Exame, que você tanto lê. Então a gente sabe da trajetória da Melius, sabe um pouco da tua trajetória profissional, mas o que não contam sobre a tua trajetória? Então, de onde você veio, o que você estudou, quais foram os episódios marcantes na sua carreira? Conta um pouco do que não contam. Legal. Pô, primeiro, obrigado pelo convite. Como eu falei, né, é uma honra estar aqui na sede da Exame, porque foi uma revista que foi importante na minha vida, né? Então mudou minha vida e eu vou contar aqui por quê. Então, primeiramente, agradecer e dizer que estou muito feliz aqui de compartilhar. Acho que uma das primeiras coisas diferentes da minha vida em relação, acho que a maioria dos empreendedores que eu conheço, ou do que a gente ouve, pelo menos, é que minha vida começou na roça, né? E eu falo que é roça mesmo, não é fazenda de gado em Goiás, não. É uma roça, devia ter, sei lá, minha mãe e meu pai moravam numa casa, devia ter uns 30 metros quadrados, bem pequenininha mesmo. O meu pai criava galinha caipira e a minha mãe fazia queijo caseiro e, além disso, era professora de escola de zona rural. E em algum momento ali da vida, eles entenderam que, assim, eles precisariam dar uma educação de qualidade para mim. E aí eles foram para Varginha, né, uma cidade do sul de Minas Gerais, e criaram uma lojinha que chamava Coisas da Roça, né? Então eu e minha irmã conseguimos estudar em boas escolas, porque meu pai e a mãe acho que se sacrificaram muito para conseguir dessa... Microempreendedores Microempreendedores E total. foram visionários, porque tem uma loja de produtos mineiros, que eu também, a família da minha mãe é toda mineira. Ali na Santa Cecília, eu deixo os tubos lá pra comprar, que chama... É só coisa de Minas. É coisa maravilhosa. Cara, não tem como, assim, comida maravilhosa. Então acho que essa que é a primeira coisa, assim, que acho que as pessoas não imaginam, né? E a outra que tem a ver com essa história do Exame, que eu acho que é legal compartilhar, assim, é que quando eu tava com 14 anos, mais ou menos, um professor de geografia nosso recomendou a gente ler Exame por conta do vestibular. Ele entendia que, sim, algumas coisas que falavam no Exame poderiam virar matérias de vestibular, e por aí vai, né? E aí eu comecei a ler e comecei a ver entender esse negócio de ações, comecei a achar interessante, né? Isso com 17. E com 14 anos. 14? E na época tinha um simulador da Folha de São Paulo que chamava Folha Invest, que você brincava de simular investimento em ações. E eu comecei a brincar com aquilo, gostei. E é legal, porque eu lia Exame e usava as recomendações da Exame para investir no Folha Invest. E eu lembro certinho das ações, cara. Eu investi, né, de brincadeira na CCR, na Gerdau e na Randon. E, cara, meu desempenho foi muito bem. Eu fiquei em segundo lugar do Folha Invest. Ganhei um curso aqui na Bovespa. Aí eu lembro até quando eu cheguei aqui pra ver o curso, aquele terno gigantesco, né? Tipo, o terno do meu pai, horroroso. E aí o cara até estranhou, né? Tipo assim, pô, o que esse moleque tá fazendo aqui, sabe? Mas foi bom porque aí eu resolvi pedir pro meu pai e minha mãe um dinheiro de verdade pra investir mesmo. Aí eles venderam literalmente um cavalo, até falo disso no livro. E aí me deram literalmente. dinheiro. Tá. E eu dei muita sorte, cara. Porque eu comecei a investir após o primeiro ano do governo Lula. E assim, foi a melhor época da história, assim. Porque a bolsa tava super deprimida. E o negócio começou, o mercado de ação brasileiro, né? Depois que passou o susto ali, aquele medo de que o Lula destruiu o país, começou a subir. Então eu comecei a achar que eu era bom de serviço.
Com 15 anos, eu falo, caralho, eu sou um investidor inteligente. Mas não, gente. Com 15 anos devia ser um dinheiro. Assim, tipo, mas não, eu só estava dando sorte. Eu só tive Tá sorte no tempo certo, de né? entrar no momento certo. E aí, por conta disso, fui fazer economia. Eu escolhi fazer economia na UFMG, em Minas. E aí teve outro caso engraçado, né? Que no primeiro dia de aula, a coordenadora do colegiado, a Lísia, que é incrível, inclusive, virou e falou: olha, se você escolheu o curso de economia para aprender mais como investir em ações, escolheu o curso errado. Falei, meu Deus. Obrigado. Obrigado. Falei, custei para passar nesse vestibular. E agora, o que eu faço? E aí eu falei, beleza, né? Falei, eu vou arrumar alguma confusão aqui, né, na faculdade. Então, eu tinha uma empresa júnior lá na faculdade, e dentro da empresa júnior tinha uma parte de estudo de investimentos. E aí eu entrei no processo seletivo da empresa júnior, né, da UFMG, e aí eram 26 candidatos. Só não passaram 2 e eu fui um deles. Então, histórias que não contam, né? Então, Essa não está no LinkedIn. Facilmente. eu comentei isso no LinkedIn. Eu escrevi um tempo atrás sobre isso no LinkedIn, porque eu adoro compartilhar esse tipo de história, né? E, pô, pra mim foi um dos dias mais tristes, porque eu falei assim, pô, eu custei pra entrar nessa faculdade, eu do interior, né? Então, você imagina a dificuldade. E agora que eu tô aqui, eu não consigo passar numa empresa júnior, passou 24 pessoas de 26 e eu não passei. Eu falei, eu sou muito ruim. E aí, só que aí, tudo, né, na vida, você tem que aproveitar, né? Então, falei, então eu vou criar um grupo para estudar por conta própria. Vou ver se tem alguns outros colegas que querem estudar por isso. Aí eu criei o grupo, chamava Grupo Soros. A gente começou a estudar por conta própria e tal, de tarde na faculdade. E aí, depois de um ano, esse grupo meio que se consolidou. E aí eu tive a oportunidade de me vingar da empresa júnior. Essa história é boa. Chegou quando chegou os calouros, né? A Lísia lá dava esse banho de água fria. De água fria. Nesse ano, quem estava lá na plateia? O Isael, que hoje é meu sócio, CEO do Melios, né? Ele foi meu calouro, então ele estava lá. E aí a Lísia falava, né? Ó, se você escolheu economia para investir em ações, escolheu o curso errado. Aí viu o pessoal da empresa júnior e falava sobre a empresa júnior, convencendo os calouros a ir para a empresa júnior, né? E eu pedi pra Lísia, né? Eu falei, Lísia, deixa eu falar também do Grupo Soros e tal. Ela falou, claro. E aí eu peguei e falei, gente, antes de falar do Grupo Soros, só dizer assim, a empresa júnior é incrível. E era realmente incrível, tá? Não era da boca pra fora, não. Eles são muito bons. Então, assim, se você quer ser presidente das maiores empresas do Brasil, executivo das maiores empresas do Brasil, com certeza você deveria ir pra empresa júnior. Agora, se você quiser ser dono dessas empresas, então tem o Grupo Soros. O Grupo Soros sensacional. De investimento, de ações. Aí acabou, né? A galera passou mal. Olha, se você quiser ser presidente, você vai pra lá. Agora, se você quiser trabalhar pra mim, agora você quiser ser dono dessas empresas. Pô, nunca imaginei que a gente ia de fato ser dono de uma empresa, né? Então... mas aí a gente... foi assim que eu conheci o Israel, né? Então, olha que legal, né? De uma frustração grande de não ter ser selecionado na empresa júnior, acabei criando um negócio que me permitiu conhecer hoje o meu sócio, né? Uma pessoa que... Pô, meu padrinho também, sou padrinho dele, meu padrinho de casamento. Legal. Então... e foi isso, assim. Então, acho que... Para começar, acho que essas histórias aí são boas, né? E aí você falou, né? Lá do Folha Invest, né? Do segundo lugar, que você começou ali a ter sorte, né? Só fazendo um parênteses aqui na sua história para você dar uma visão mais geral pra gente. De lá pra cá, o que você vê como as grandes situações, as grandes mudanças que aconteceram, principalmente quando a gente pensa em investimento? Nossa, acho que mudou tanta coisa, né? Quando eu falava de investimento, né, nessa época que eu comecei lá atrás... Era um momento de total otimismo, né? Era um otimismo e eram empresas muito tradicionais, assim, só tinha empresas tradicionais, assim, e só se falava de investimento em empresas brasileiras, assim. Eu não lembro, por exemplo, ler uma matéria sobre invista em ações do Google, do Facebook, que é uma coisa que agora eu já tenho visto mais gente fazendo, né?
Obviamente, empresa de tecnologia, cara, ninguém falava disso, assim, não era um tema. Acho né? que o conceito startup ainda era Não, totalmente zero, desconhecido, né? O startup foi a partir de 2010, ali, 2011, mais com o Perturbando ali. Então, assim, era zero, assim. Então, eu acho que o que mudou é que realmente, aqui no Brasil ainda não, né? Mas no cenário internacional, tecnologia virou uma coisa gigantesca, né? Em termos de investimento. E até para empresas tradicionais, né? Sentiram a necessidade de investir muito em tecnologia, né? Então, você vê o próprio caso da Magazine Luiza, mas você tem vários outros casos de empresas investindo fortemente em tecnologia, porque entenderam que, cara, o poder exponencial de se fazer isso, né? Então, acho que foi a maior mudança, assim, que eu vejo de como que era investir lá atrás. E aí uma coisa interessante, né? Que a tecnologia, ela traz mais riscos também. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, né? A Ambev, que é uma empresa que eu já trabalhei, que eu admiro muito. Pô, você não dava para imaginar surgir uma concorrente da Ambev de um ano para o outro com a mesma capacidade de produção de cerveja e distribuição que a Ambev. Era um negócio assim. O investidor podia dormir tranquilo que isso não ia acontecer. Agora, o investidor que investe no Facebook, que é uma empresa incrível, gigantesca, não pode ter ele não pode dormir tranquilo com isso. Porque pode surgir um TikTok assim como surgiu. Então, eu acho que ficou mais arriscado investir também, né? Assim, o nível de incerteza aumentou muito, porque... E você nunca sabe de onde vai vir seus concorrentes também. Eu acho que esse é um fato novo, né? Não dá para saber mesmo, porque... Vou pegar o próprio exemplo do Melios, né? Pô, se você perguntasse para mim em janeiro de 2021, isso é um ano atrás praticamente, se a gente ia fazer alguma coisa de Bitcoin, eu ia falar categoricamente, não vamos fazer. Porque não faz sentido. Pô, passou alguns meses, a gente começou a estudar alguns cases interessantes no mundo. Pô, viu, cara, faz sentido. Mais alguns meses compramos uma empresa de Bitcoin e agora estamos lançando, já estamos fazendo rollout para a base e nossos usuários já estão comprando Bitcoin. Assim, é assustador. Muito mais rápida a velocidade de mudança. Né? Pois não tem como você não ser flexível, né? Quando você trabalha no mercado financeiro. Quer dizer, mercado financeiro, acho que No hoje em mercado dia qualquer segmento, né? Sim. Porque as coisas vão mudando, o que era bom deixa de ser bom, o que era invisível começa a ser a grande estrela. Mas voltando lá pro cavalo... Voltando ao cavalo é uma ótima expressão. Voltando ao cavalo... no caso dele, não é uma expressão, né? Ele foi vendido um cavalo. Você não saiu da faculdade direto pro empreendedorismo, né? Não. Até influenciado pelo exame também, teve uma capa de exame que falava do Edmond, Luiz Edmond, que inclusive hoje é um mentor nosso, que de trainee a presidente em tantos anos, assim. 12 anos, tá aqui na minha colinha. Eu acho que é 12, mas eu espero que a memória esteja boa. E eu lembro que eu fiquei encantado com isso. Falei, nossa, que negócio interessante, assim, né? E eu lembro que na época tinha 20 mil candidatos só que tentavam. E eu já achava muito. Pra alguém que de 26 ficou em 26º, 25º e não entrou antes dos 24. Já tinha gerado trauma. Eu falei, pô, vai ser difícil. E aí, só que tinha um problema, né? Eu não sabia falar inglês, assim, eu nunca tinha feito muitos cursos de inglês. E aí eu fui pra Irlanda com o dinheiro que eu tinha ganhado com o investimento para pagar um curso e falei, lá eu consigo emprego, né? E lá eu consegui emprego de camareiro, já fui lavador de pratos, fui tudo lá para conseguir bancar o curso e voltar. Então banquei o curso, voltei, consegui um estágio na Oi também, para meio que preparar tudo, já preparando pro processo de training da Ambev. É o que eu queria, era meu foco. E aí fui fazendo o processo é muito difícil, é muito exaustivo. Mas no final deu certo, assim. Então... Você chegou a ser treinador. Cheguei. No meu ano foram 72 mil candidatos. E aí passou eu e mais 20 colegas, assim, que são meus amigos até hoje, inclusive. Que ano foi isso? Isso foi 2011. E foi muito bom, assim, porque a Ambev é uma escola de gestão, né? Então eu aprendi muita coisa lá. Acho que foi um momento muito importante para mim, assim. E até para saber o que eu queria para minha vida, né? Porque
como foi a minha saída da Ambev? Eu tava indo muito bem num cargo, né? Tava muito bem, o vice-presidente chegou a mandar um e-mail elogiando. Então, assim, não tinha motivos para reclamar, assim. Tava muito feliz, ia ganhar bônus duplo, tudo maravilhoso, né? A jornada carreirista perfeita. Perfeita, cara. Ao mesmo tempo, eu ia tomar uma cerveja com o Israel, né? Que já tava empreendendo na época com o Filho Mérios. Ia tomar uma cerveja com outro amigo meu, o Jean, que tem a Doutor Lava Tudo. E mesmo que eles não estavam voando, tipo, o Meli estava no apartamento ainda. O Doutor Lava Tudo tava passando por apuros ainda. Mesmo assim, eles estavam passando aperto, eu ficava mais feliz com a história dele que com as minhas. Teoricamente, eu tava trabalhando na Brahma, né? Na escola, assim, um negócio até mágico, né? De se trabalhar na... Eu falava, pô, velho, tem alguma coisa me incomodando. E aí... Teve um fato meio interessante. Tem o Lehman, agora ele tá falando mais, mas não sei se vocês vão lembrar, mas há algum tempo atrás não tinha vídeo do Lehman falando, assim, ele era bem low profile mesmo. E surgiu um vídeo do Lehman dando uma palestra em Harvard. E coincidentemente, esse vídeo ele foi cortado em 2, né? São 2 vídeos. E eu lembro que no primeiro vídeo ele falou de cultura Ambev, que eu conhecia muito bem, e o segundo vídeo ele fala só de risco. De tomar risco, de que, você tem que tomar risco pra fazer coisa grande, que, risco faz parte. E eu falei, é isso. Eu falei, se o Lehman, que é o cara que fundou esse negócio aqui que eu tá falando pra tomar risco, aí eu olhei pra minha idade e falei, agora é a hora, filho. Vou tomar risco. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 25, 26 anos. Legal. Você ficou quanto tempo na Ambev? Cheguei a ficar uns 3 anos e meio, mais ou menos. Já dá tempo pra engatar na trilha de carreira aí eu tradicional. Eu falei, vou ter que riscar agora, assim. E aí, na época, todo o dinheiro que eu juntei de Ambev, eu não gastei com nada, assim. Eu fiquei realmente juntando. Aí eu fiz uma conta que foi a seguinte, eu falei, eu acho que vou demorar uns 3 anos pra começar a parar de pé, qualquer negócio que eu for fazer. Aí eu fiz uma conta, falei, com o dinheiro que eu tenho, eu consigo não voltar à vida de estudante? Porque eu fiquei traumatizado. Porque vida de estudante, cara, você morar em república, comer miojo com... Miojo, steak, aquele steak horroroso. Falei, cara, não, isso eu não quero. Macarrão com estrogonofe de salsicha. Mas eu não preciso no Outback também, né? Que na Ambev a gente tinha no Outback. Eu falei, não preciso. Então eu preciso ter um salário ali no meio ali, né? Uhum. E me dar esse salário. E acabou que eu fiz isso, então eu falei, vou me dar 3 anos e depois se tudo der errado. Esse é um planejamento bem estruturado e até conservador, 3 anos. A gente vê pessoas, empreendedores tomando risco com 18 meses, alguns até são muito mais alavancados, vão com 6 meses, 1 ano, mas aí eu acho que você já começa a tomar decisões ruins porque tá apertando o cerco, né? Pois é, quando as pessoas falam... Hoje eu tenho uma visão bem mais madura, eu acho, que sobre empreender, assim, né? Óbvio que tem gente que empreende por necessidade. Essas pessoas não têm como ficar se organizando, planejando. Então, não vamos falar delas, vamos falar de quem tem condições de se planejar. Para todo mundo que me procura, eu falo, olha, é bom ter um dinheiro aí para você conseguir ficar 3 anos. Por quê? Porque eu desconheço... né, negócios que param em pé antes de 3 anos, assim, é sempre difícil. Eu lembro que a Mariana Dias da Gup, ela foi uma das minhas colegas do trainee. E ela, quando eu tava já empreendendo, ela me procurou, falando que tava pensando em empreender, e eu falei isso pra ela, Que boa safra, hein? Boa safra. Vocês, o Mariana da Gup, que também levantou o Super Round, e tem feito, além do round, né, tem feito super sucesso. Excelente trabalho. Não, é um trabalho mesmo. A Mari é muito boa. E aí, ela me procurou e falou, Mari, 3 anos. Ela não, 3 anos não. Eu falei, não, 3 anos. Você tá preparado 3 anos pra sofrer? Ela, mas 3 anos é muito. Eu tava achando que, assim, 1 ano eu já ia fazer um negócio parar de pé. Eu falei, cara, eu não acho isso. Eu falei, pode ser que você consiga, mas prepare-se pra 3 anos. E não deu outra, cara. Quem conhece a história da Mari, da Bruna, elas passaram, os primeiros anos foram muito difíceis, assim. Cara, e é isso. Então, a primeira coisa que eu tenho falado muito para os empreendedores que querem começar é, se planejem, sabe? E para você, o seu plano de 3 anos se mostrou correto? Acabou que no meu caso, em partes. Por quê? Os meus primeiros 1 ano empreendendo foi de total fracasso. Então, o meu primeiro negócio que eu tentei fazer era
espécie de bar com complexo de baladas, tava em BH, um lugar muito bacana, que eu tinha achado. Com complexo de balada me pegou na curva. Era porque... eu falo complexo porque, assim, BH não tem o que São Paulo tem, tipo, essas baladas gigantes, assim. Não tinha na época. Então, por isso que eu tento explicar desse jeito, assim. Mas aí, tinha conseguido investidor, tinha conseguido terreno, tinha conseguido tudo, só que tinha uma prefeitura no meio do caminho, né? Então, eu fui descobrir, cara, que regulação de construção de coisas, assim, em cidades é muito tenso. Eu já sabia que era tenso, mas não imaginava que era tão tenso. Só pra você ter noção, a estimativa que a prefeitura deu pra gente de aprovação, dado que era um projeto grande, era de 2 anos. Pra aprovar. Pra Pra aprovar, poder começar... a construir. Eu falei, cara, 2 anos eu já tô enterrado, assim, não tem condição nenhuma. Pô, eu devia ter pensado nisso antes e tal. Então, foi a primeira fracasso. Então, você vê, falta de conhecimento mesmo antes de começar o negócio. O outro foi uma startup, que aí quando esse projeto começou a dar errado, eu tinha um programa lá em Minas que chamava CID, de aceleração de startups. E eu falei, pô, sempre falam para empreender com algo que te incomoda, né? E com política, obviamente, me incomoda eu e 99,9% dos brasileiros. Falei, vou criar uma startup para usar tecnologia para melhorar a política. Chamava Projeto Brasil. A gente foi selecionado pelo CID. Foi uma escola absurda. Eu nunca aprendi tanto em 6 meses, assim, nunca. Vocês ficavam alocados lá dentro do... Ficavam alocados, junto com empreendedores de vários países. Cara, um negócio assim... Esse ambiente é muito rico, né? A gente Muito. vê na ICE, quando a gente fazia aceleração presencial também, um cara de código ajudando o outro, e um cara de marketing ajudando o outro, e um CEO ajudando o outro. Não só no deixa eu ver essa linha de código, deixa eu ver essa tática que você tá usando, mas, cara, você tá se ferrando com a mesma coisa que eu, vamos junto aqui. Exatamente. Você foi preciso, assim. Foi muito bom. Foi uma época muito boa. Só que... E é legal porque essa startup, na minha opinião, a gente não conseguiu ir para frente por 2 motivos, assim. Um é porque, por mais que as outras pessoas que eu convidei para ser meu sócio, ultra competentes, assim, muito bom serviço. E pessoas incríveis, pessoas do bem. Só que a gente não tinha a mesma cultura. Pô, eu vivi isso na Ambev, uma empresa com uma cultura única, né? E aí eu fui entender que, cara, não, cultura não é só o cara ser competente, só o cara ser gente boa, significa que você tem uma cultura. Não. Você pode ter pessoas que são competentes, que são gente boa, são éticas, mesmo assim não dá uma liga. Não funciona junto. Então acho que esse foi um motivo. E o outro é porque ao longo das hipóteses que a gente foi estudando sobre como usar a tecnologia para melhorar a política, foi ficando mais claro que quanto melhor a solução que a gente criasse, obviamente mais cara ela seria. Só que quem são os políticos que têm dinheiro para financiar as melhores soluções? Justamente os maus políticos, né? Porque são eles que têm acesso ao dinheiro por causa... Nem vou explicar, todo mundo já sabe a lógica, exato, né? E aí a gente falou, pô, então... acabou o propósito. Jogando contra o nosso próprio patrimônio. Não, assim, se eu quisesse ganhar dinheiro e não quisesse melhorar a política brasileira, pô, dava pra criar um negócio bom ali. Mas como a gente queria de fato, né? Existia um propósito genuíno, né? Aí acabou que não deu. Só que antes disso, antes até dar errado, o Israel ou o Fli me chegaram um dia e me chamaram para ajudar o Melis, né? E eu falei, como que eu vou ajudar o Melis? Eu tô empreendendo. Aí eles falaram, aqui, E eles, não, mas a gente precisando muito de ajuda. A gente sabe que você tem um mega conhecimento da Ambev, porque nessa época, toda a época de Ambev, às vezes eu trocava uma ideia, ajudava eles como eu podia. E a gente precisa da sua ajuda, E aí, no final, eles apelaram pro emocional, me convenceram a trabalhar 2 dias por semana no Melis. Com eles. Eu trabalhava quinta e sexta lá ajudando eles no apartamento. E o restante, inclusive sábado e domingo, óbvio, no Projeto Brasil. Só que eu comecei a apaixonar pela cultura do Melis. Apaixonar, assim, tipo... Nessa época, qual era o tamanho? Tinha 12 pessoas, cara, 12? no Melis. 12 pessoas. E eu comecei em um apartamento, assim, pequenininho mesmo, sabe? Então, tipo, as pessoas trabalhavam nos quartos. O Israel morava no apartamento. Então ele morava ali. Ele morava, ele tinha das salas de reuniões, era a cama do Israel. Ele lançou a moda do home office, então, antes da... Pois é. Antes de chegar, né? É mais pra office home. Office home. O Israel é um visionário. E aí, a gente no apartamentinho e tal, e comecei a ajudar, né, de toda quinta e sexta. Eu realmente comecei a ficar apaixonado com a cultura, e aí... Minha dúvida aqui,
apaixonado pela cultura, quais pontos especificamente você começou a ficar apaixonado? Excelente pergunta. Porque, assim, pergunta que empreendedores me fazem toda hora. O que é uma boa cultura? O que faz uma boa cultura? Qual que é o... Como é que eu transmito essa cultura? Então, quais foram os pontos específicos? O primeiro, só fazer um adendo aqui. Para mim, tá muito claro, assim, existem empresas com culturas diferentes, ambos, várias com sucesso. Então, por exemplo, Google e Facebook têm culturas bem distintas e ambas são empresas que eu admiro. Unilever e Ambev, idem, e por aí vai. Posso ficar aqui citando vários exemplos. Então, na verdade, a pergunta é qual é a cultura que te deixa maluco de trabalhar, né? Que te deixa feliz. Fala, pô, esse... E do Melios, eu lembro que uma que me chamava muita atenção, que é o Nada é Impossível. Então, na época a gente tinha um CTO, o Leandro Alves, que era nosso sócio também. E eu lembro que eu chegava pro Leandro, assim, com uma ideia, as ideias muito malucas. Ele olhava assim e falou, dá pra fazer. Isso aí dá pra fazer. Isso aí... Talvez ia demorar um mês, mas bora, vamos fazer. E aí, 2 semanas ele fazia e tava no ar. Eu achava isso incrível. E às vezes eu chegava lá pros programadores da minha própria startup. Ah, não, isso aí é difícil, isso não dá. Pô, isso aí é complicado. Então, eu falei, pô, mas eu quero viver numa cultura que as pessoas falem, pô, é isso. Deixa eu ver, Elas podem até decidir não fazer, mas, pô, entender que é possível, assim. Essa é uma das partes da cultura do Melios que eu gosto muito. A outra, que eu acho muito, muito massa também, que é do espírito empreendedor, assim, né? Não só o Ofli, o Isael, que foram os fundadores, mas todo mundo que trabalha no Melios tem esse espírito de empreender, assim, sabe? Quando eu tô num processo seletivo e aparece um empreendedor, a chance dele ser aprovado é muito grande dentro do Melios. Porque a gente busca isso, pessoas que realmente querem tomar risco, querem fazer coisas grandes, querem... Aquela pessoa que você não precisa mandar ela fazer nada, porque ela já vai fazer, porque ela tem um ímpeto, né? De construir algo, né? E aí, por isso que a gente criou a política de sócio. Porque, pô, também, se eu tô chamando um cara para empreender com o Melios, nada mais justo que reconhecer ele com ações, né? Que ele possa virar nosso sócio. Assim como eu virei, né? Então, com alguns meses de Melios, o Felicial me chamaram num quartinho lá e falaram, pô, você tá destruindo aqui, quer ser nosso sócio? Eu falei, óbvio, vamos para cima. E aí que eu cheguei com meus outros sócios no Projeto Brasil e falei, ó, meu coração já tá em outro lugar, não vai ter como. Então, um pouco da história foi essa. Legal. E quando a gente vê a história do Melios mesmo, e a tua história dentro do Melios, você estava como CEO do começo da operação até agora há pouco, assim, que agora foi para a parte de People e de RH especificamente. Mas como é você ver, qual que é o lado B de você ver a evolução de um apartamento com 12 pessoas querendo fazer uma coisa para uma companhia listada com... Quantas pessoas vocês têm hoje? Acho que 1.200. Com 1.200 com as pessoas. empresas que a gente adquiriu. Então, como é ver você... essa multiplicação de tamanho, de receita, de número de pessoas... E qual que é o lado B desse crescimento? Não, eu diria que esse é o lado A. Só que a galera não fala disso, né? O lado A é sofrimento, cara. Assim, crescer dói, assim, em todos os sentidos. Eu vou dar um exemplo que ele parece bobo, mas não é bobo. Quando a gente estava no apartamento, a gente almoçava junto todo dia. Todo dia. Então, assim, você tinha 100% da empresa, amigo, conversando, com a comunicação fluida e etc. Pô, a gente tá com 1.200. Resolvendo as coisas aqui a um braço de distância. Um braço de distância. Pô, agora a gente tá com 1.200. Tem gente que tá no Melios que eu não sei o nome. E isso dificulta muito as coisas. Porque pode estar acontecendo nesse exato momento de eu estar querendo, eu, Isael e a direção do Melios, querendo que o Melios vá para um sentido, e a pessoa que tá lá embaixo achando que é um sentido oposto, e ela inclusive tá achando que tá indignada, porque, pô, por que eles querem isso? Mas quando a gente quer outra coisa, sabe? Então, acho que comunicação para mim é o desafio que, quanto mais uma empresa cresce, mais difícil fica, né? Processo, né? Então, às vezes você tinha um processo que fazia muito sentido quando você estava começando e que agora não faz sentido nenhum. E dói nas pessoas. Porque elas estavam acostumadas com o jeito de se fazer as coisas e ela vê, pô, agora as coisas são de um jeito diferente, né? As pessoas sentem distância. Pô, Israel antes estava
eu encontrava com ele todo dia, agora eu não encontro mais. Pô, será que eu estou perdendo espaço? Não, não é só a empresa que cresceu, entendeu? Então é muito difícil, assim, esse processo de crescimento, né? E no que diz respeito à cultura, porque foi um ponto que você trouxe, né? Porque desde muito cedo a cultura, né, era algo que te chamou a atenção, né? Como crescer, né, nessa velocidade, nesse tamanho que vocês cresceram, sem que isso transforme a cultura, ou transforma mesmo, e o objetivo é esse? Eu acho que o ideal é não transformar, sabe? Aliás, se for pra transformar, que seja pra melhorar. E que também que seja melhorias incrementais. Eu não acho que, tipo, nossa, era X, virou um negócio completamente diferente, muito melhor. Eu desconheço e eu gosto muito de ler sobre esse assunto, né? Alguma empresa que viveu isso, assim. Pelo contrário, às vezes o que você tem, por exemplo, que o Microsoft está passando agora, né? É um resgate daquela cultura inicial, Verdade. que era uma cultura vencedora, né? Uhum. E aí, falando de Melios, né? Para mim, cada dia que passa fica mais claro, assim. Existem 2 processos essenciais para você manter uma cultura de pé. Um é processo seletivo. Então, assim, Contratar. se você traz pessoas que já têm a sua cultura, mesmo antes de entrar na empresa, aumenta muito a sua chance de você não perder a cultura à medida que vai entrando mais funcionários. Por quê? Porque você está trazendo gente que já pensa como você, que já tem os mesmos valores. Então, por que raios a cultura vai mudar se você está trazendo pessoas que pensam exatamente igual? É a questão do fit cultural, né? Que Fit se fala cultural. muito hoje. Inclusive, você atrai as pessoas que pensam igual você, até por você ter uma cultura forte, né? Sim. Esse é um. Esse, até eu acho que as empresas acertam um pouco mais, sabe? A gente mesmo, e isso a gente fala no livro, a gente errou uma vez, uma época que a gente ia fazer um crescimento muito acelerado e a gente falava, só por agora vamos abrir mão dessa etapa de cultura que a gente tem no processo seletivo. E foi um desastre, assim. Das pessoas que a gente contratou na época, eu chuto que 5% só estão no Melios até hoje. Por quê? Porque, cara, não fizemos o gabarito que a gente sempre fazia, né? E aí a gente prometeu pra gente mesmo que a gente nunca mais ia fazer isso. Nunca mais ia abrir mão de cultura no processo seletivo. Tanto é que ano passado foi um ano que a gente cresceu muito o número de pessoas no Melios. Todas elas, inclusive os diretores, foram aprovadas com muito rigor nesse processo de cultura, né? Mas qual é o segundo processo e é onde eu acho que as empresas erram muito, cara. Muito. Que é em desligamento. Eu vou contar um caso pra você. Mineiro é muito cheio de caso, né? Eu fui dar uma palestra uma vez para as startups da Monax, né? O VC. E eu lembro... E sobre cultura, né? Eles me convidaram. E eu lembro que eu fiz a seguinte pergunta. No último ano, vocês demitiram alguém competente? Todo mundo de braço baixado. Falei, então provavelmente vocês estão aceitando na organização de vocês pessoas sem culturas só porque elas são competentes. Então, o mais difícil, e eu vivi isso na Ambev, a Ambev faz isso, é você desligar aquela pessoa que está entregando resultado, que está batendo a meta, mas que não tem sua cultura. Porque dói, você fala, pô, mas esse cara aqui, ele é tão bom no comercial, se eu desligar ele, eu vou perder um faturamento de tantos mil reais por mês, né? Pô, esse programador, foi tão difícil encontrar ele, tá tão difícil achar programador, mas ele coda tão bem, sabe? Mas, pô, se você não desliga essa pessoa desalinhada culturalmente, ela vira uma erva daninha e começa a contaminar a empresa inteira. E ela contamina de 2 jeitos. Ela começa a fazer pessoas que têm a cultura ficarem desanimadas. Fala, pô, amanhã tem que trabalhar, tem que encontrar com aquele cara é muito chato, não tem nada a ver com a gente. Toda reunião com ele é difícil. E aí, o que a pessoa faz? Ela pede demissão. A pessoa que tem a cultura. Então, você começa a perder pessoas Você perde o que você não quer perder por manter aquele que você não deveria uma pessoa manter. competente com cultura. E outra coisa que essa pessoa faz, isso aconteceu com a gente quando a gente errou, quando a gente foi menos rigoroso com cultura no Melios, é que ela, se for um cargo mais alto, um gerente, um diretor, ela vai começar a contratar pessoas que também não têm a cultura. Que tem a cultura dela e não da companhia. E não da empresa. E aí, cara, é um desastre, assim. Então, eu acho que, assim, se os empreendedores conseguissem... Eu falo que 80% de você manter uma cultura, na minha visão, tá nisso. Recrutar pessoas com cultura e desligar pessoas que não têm a cultura da empresa, mesmo que elas sejam competentes.
E que você já falou, né, aqui da Ambev, da Microsoft, né, como alguns exemplos aqui de cultura. Dessa nova safra, vamos dizer assim, de empresas, né, que ganham destaque, qual você admira a cultura hoje? Que você fala assim, tipo, putz, pensando que você tem hoje 17 anos, saindo lá da faculdade, querendo almejar, qual é a empresa que você fala assim, daqui ou de fora, você fala, putz, essa é a cultura que eu gostaria de estar. Não vale falar Melios. Não vale falar Melios. Cara, Netflix, eu acho que tem uma cultura... Parece que ele se preocupou muito com isso e pelas pessoas que eu conversei lá, uma cultura muito forte, assim. É uma cultura de autonomia, de gente incrível, de franqueza, né? Eu gosto muito. E uma que, assim, que eu acho absurdo é a Amazon, assim. É inacreditável, assim. Gente, eu converso para fazer benchmark ou até coisa de negócio com pessoas que trabalham na Amazon no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. E a obsessão deles com o cliente é a mesma, assim, dependendo Isso é muito incrível, cara. Assim, a Amazon tem uma cultura de obsessão pelo cliente, assim, que é um negócio muito massa. É inspirador, sabe? Quando eu converso com eles, assim, eu falo, pô, que coisa incrível, sabe? E a gente, no Melios, a gente tem alguns pontos da cultura relacionada a clientes, mas eu acho que eu queria muito que a gente chegasse no nível da Amazon, assim, porque eles são realmente malucos cultura. Então, assim, acho que duas empresas hoje que eu acho muito incríveis em termos de cultura, Netflix e Amazon. Eu concordo totalmente. Eu tenho uma pergunta aqui que você falou que você já conhecia o Israel antes, vocês já eram amigos do Grupo Soros e tal. Empreender com um amigo. Existe um monte de problema correlacionado a empreender com um amigo e tem um monte de benefício também. Sim. Conta um pouco dessa relação. A gente é amigo, mas a gente é sócio, mas a gente é sócio antes da gente ser amigo. E passaram-se alguns anos desde que eram dois caras na faculdade estudando investimento para agora corpo diretivo. Conta um pouco dessa evolução. É muito boa pergunta, assim, porque para mim, quando você é amigo de uma pessoa, fatalmente, né, eu imagino que alguns valores você tem em comum, né? Porque senão seria muito difícil ser amigo de uma pessoa que tem valores diferentes. Então, em geral, o fato de uma pessoa ser sua amiga já é um bom indicativo que talvez vocês tenham pontos ou culturas similares. Mas, hoje eu tenho muito claro que, por exemplo, vários dos meus melhores amigos, eu nunca trabalharia junto. Eu não convidaria pra trabalhar no Melios de jeito nenhum. E eu amo eles. Pessoas que são meus padrinhos, que eu quero... Que eu gosto de convidar pra ficar lá em casa e pessoas que eu quero levar pra vida inteira. Mas por quê? Porque quando a gente tá falando de ambiente de trabalho e de empresa, existem outros valores. Então, dando um exemplo aqui. Eu falei do Melios que uma das coisas que a gente mais gosta lá é nada impossível. Nada impossível... É um ponto de cultura que envolve ambição, envolve querer fazer sempre mais, querer ir sempre além. Eu tenho um amigo meu que ele quer cada vez menos, ele quer menos confusão, ele quer tranquilidade, ele não quer, sabe? O cara é funcionário público, sabe? Tá gosta no lugar disso. dele. Tá no lugar dele. E, legal. É igual eu falei, não tem cultura pior ou melhor. É a cultura dele e ele vai ser feliz assim. E eu jamais traria ele pro Melios, porque seria ruim pro Melios e pra ele. Ele seria uma pessoa infeliz aqui dentro do Melios. Sim. Então, acho que é isso, assim, amigo tem uma grande chance de ter valores parecidos com você, mas não necessariamente. E, às vezes que eu já vi problemas de sociedade entre amigos, foi justamente porque eles confundiram essas coisas. Então, não necessariamente você ter uma amizade significa que todos os valores da empresa batem, né? E eu costumo dizer o seguinte, se tem um valor empresarial que existe discordância, já deu ruim. Já é o suficiente para dar ruim. É muito louco isso. Então, hoje, se você pega eu, o Fli, Sael, mas não só, pega todos os sócios do Melios e pega a cultura do Melios e coloca aqui, a gente concorda muito nesses pontos da cultura. E é justamente por a gente concordar muito com eles que a gente consegue brigar, discutir, ter problemas na empresa, porque no final a gente fala, mas vamos olhar a nossa cultura aqui. A nossa cultura fala aqui, ó, que espírito empreendedor, então vamos seguir esse caminho. E é a hora que a briga acaba
e a gente toma uma decisão e segue É em o frente. fiel da balança ali. E é o fiel da balança. Então, assim, eu sou sócio do Israel e do Oflé há muito tempo. A gente já discutiu, já quebrou pau, mas nunca perdemos a amizade. Nunca chegamos perto de perder a amizade. Por quê? Porque no final, cara, a gente tem valores muito comuns, assim. Então, quando a gente tá discutindo, é porque realmente a gente quer o melhor para a empresa. A gente só tá com visões diferentes. Mas em nenhum momento eu cheguei a questionar os valores ou os motivos que estavam o Sael ou o Fli levaram uma decisão que é diferente da que eu achava, por exemplo, sabe? Então, por isso que funciona muito bem, assim. Mas eu acho que muita gente erra. A dica que eu dou para empreendedores e que eu tenho... E acho que para mim é a mesma dica para namoradas, né? Para casamento cara, faz um test drive antes. Cara, trabalhe junto com a pessoa antes. Tipo, trabalhe um ano. Fala, cara, ó, antes da gente regularizar a empresa, etc., vamos trabalhar aqui antes. Eu dei uma dica dessa para um empreendedor. Olha que caso interessante. Ele eram 4 empreendedores, né? Que trabalhavam junto, inclusive na Ambev. Eles trabalhavam junto na Ambev, os 4. Aí no churrasco eles tiveram uma ideia. Vamos criar uma empresa. E ele já tava indo pra criar a empresa, cara. Os 4, eu falei, cara, não faz isso. Não faz isso. Fala assim, não, a gente vai criar a empresa com uns 6 meses, mas já começa a trabalhar. Faz reunião de trabalho, divide tarefa. Com 3 meses, só tava ele. Já deu ruim. Então, assim... Acabou então, a empolgação inicial. Aí um discorda ali por causa de tal coisa, o outro... E aí você vai vendo, pô, realmente não... O fato deles trabalharem juntos, ser amigos lá no churrasco, não quer dizer que eles vão ser bons sócios juntos. A compatibilidade, né? não necessariamente acontece em todas as frentes. Né? O próprio caso do Brasil, eu contei, pô, eram amigos meus, pessoas que eu gosto até hoje, incríveis, ultra competentes. Então não era uma questão de, tipo, os caras eram ruins de serviço. E não deu liga, né? Não deu liga. E nessa ainda de trabalho, a gente estava falando ali na nossa mesa lá fora sobre empreender e sobre gerações de empreendedores, né? E você estava contando que você precisa botar a mão na massa, então sujar a mão de graxa ali, então operar uma linha de código, fazer uma campanha de marketing, disparar um e-mail com as próprias mãos e tal, para você saber crescer a sua própria empresa. E a gente tem visto que em alguns casos isso é menos comum, isso é um pouco até estranho de falar, mas é menos comum empreendedores botarem a mão na massa porque ainda tem uma parte de injeção de capital ou ainda está líquido o mercado de venture capital, de investimento de risco. O que você pode trazer de experiência e de carreira da importância desse momento de você operar, de você, de fato, fazer todas as tarefas da mais básica, mais complexa? Eu acho que quando você está começando uma startup, isso é a minha opinião, né, pessoal, eu acho que você não deveria, mesmo se você tem um dinheiro de VC jorrando aí infinito, contratar um time grande logo de cara. Assim. Por quê? Porque o Paul Graham, né, que é um dos maiores experts em startups do mundo, né, um dos fundadores da Y Combinator, ele fala assim, por que ele acha que MBA não ajuda para quem quer empreender? Porque o MBA, ele é um pacote. E cada startup tem um cliente diferente. Então, nesse começo da startup, você tem que você tem que não ter uma distância nenhuma de você para o cliente. Assim. Você, independente da sua função ali, você tem que estar em contato com o cliente o tempo todo. Porque é justamente esse contato com o cliente que vai desenvolver em você a capacidade de criar produtos melhores para ele e processos dentro da sua empresa melhores para ele, seja agora, seja no futuro. Então, o Israel, apesar de hoje ser CEO e ter milhões de responsabilidades, ele continua sendo uma das pessoas do Melis que mais entende cliente e que mais entende produto. O Israel, às vezes, o aplicativo já passou por 1000 programadores, 1000 PMs, etc. E ele fala, cara, isso daqui. Né? A galera, nossa... Que é o negócio do Steve Jobs. Vamos lembrar, a Apple começou com o Steve Jobs lá no comecinho, assim, ele tava lá na garagem. Não é que ele contratou um tanto de diretor e falou, toca a empresa aí que eu vou ficar fazendo roadshow. Não. Ele ajudava lá no processo de construção da marca, de falar com os clientes, pegar os feedbacks, né? Até de ir nas feiras, né? Nos filmes tem isso. Ele vai ir na feira, cara. Ir na feira pra ver a reação das pessoas com o produto que ele tá. Então, eu acho assim,
que a gente está vivendo uma geração, não vou falar que toda ela, né, de empreendedores novos agora, que por conta desse excesso de capital, não está vivendo isso. Não está vivendo o dia a dia da operação, porque já cria uma estrutura hierárquica com diretor, gerente, supervisor, etc. E aí você fica muito distante. E aí o primeiro impacto é perder o contato com o cliente. O segundo impacto, então esse é o primeiro. O segundo é em relação ao time. Então, pô, se eu tenho diretores aqui embaixo de mim, acabei de criar a empresa, já tenho diretores embaixo de mim, embaixo deles gerentes, pô, será que eu realmente entendo as dores e o que aquela pessoa que está lá no atendimento, ou que está codando um código, ou que está fazendo design precisa? Quais são as dificuldades que ele está passando? Duvido. E se eu não tenho conhecimento, eu vou começar a tomar decisões estratégicas, achando que eu estou arregaçando, mas que fazem sentido do ponto de vista teórico, mas que na prática não faz sentido nenhum. Não é verdade. Legal. Então, eu acho que essa construção mais lenta no começo, mais, que eu diria mais consistente, acho que é muito importante, sabe? E por isso que eu gosto tanto da Gup, da Mariana, porque eu sei que ela e a Bruna fizeram isso. Elas foram de maneira mais consistente, né? Até esses dias eu falei com a Mari, pô, devia ter sido mais rápido. Eu falei, não, foi no tempo certo. Teve seu tempo. Foi no tempo certo. Você realmente construiu uma casa com a base bem feita, né? Porque se você não faz isso, cara, você começa a ter muitos problemas. E os problemas podem ser que vão aparecer só no futuro. O melhor caso, acho que o caso mais famoso é do próprio Uber. Os problemas do Uber de cultura, de problemas financeiros, de tudo que foi dar lá na frente, quando ele já ou pré-capital, ou depois de já ter aberto capital, né? Então, assim, é isso. Eu espero que a gente consiga conscientizar os empreendedores para que eles construam as empresas com mais consistência, sabe? E uma forma, a gente está chegando no fim aqui, de conscientizar é justamente compartilhando conhecimento, né? Sim. Então, vamos seguir aqui o exemplo do livro. Não vale indicar o seu, mas qual leitura que você indicaria aí para quem está precisando dar um upload? Tá valendo Muito biografia, porque eu sei que você é fã também, então vale. Cara, eu acho que sim. Vou tentar lembrar de alguns aqui, porque eu acho que realmente essa é uma parte importante daqui, né? Um dos, para mim, melhores, falando de empreendedorismo, é o lado difícil das situações difíceis, né? The Hard Things About the Hard Things. Que é o livro que nos inspirou, a gente até fala dele no começo do livro. Baita livro, Ben Horowitz, muito bom. Incrível esse livro. E esse livro, por que ele é incrível? Porque eu acho que foi um dos primeiros livros de empreendedorismo que ele falou das coisas difíceis, né? Das coisas que ninguém fala sobre, dos fracassos, né? E dos erros que ele cometeu como empreendedor, né? E a gente escreveu justamente porque ele fala de uma empresa no nível mais alto, assim, pré-IPO e tal. Então a gente falou, pô, temos que escrever agora falando do começo, porque tem muitos erros do começo que as pessoas precisam saber para não cometer. Escolha de sócio, erros até de cultura, de contratação e por aí vai. Então esse para mim é o primeiro. Biografias, eu sou apaixonado. E eu sou apaixonado porque uma biografia bem feita, ela traz também esses lados difíceis, né? Então eu gosto tanto da do Steve Jobs quanto da Elon Musk. Eu lembro que uma vez eu falei no LinkedIn sobre esses dois livros, aí teve um cara que comentou assim, eu não gosto desses livros de empreendedorismo que fica parecendo que tudo é maravilhoso. Eu falei, então você não leu o livro, né? Porque, cara, o livro do Elon Musk, cara, eu mandei pro Sael, eu falei, Sael, leia, tem vontade de chorar. Lendo, eu falo, cara, como que esse cara aguentou? Como que esse cara não teve um ataque cardíaco? Assim, o que aquele cara passou pra chegar onde chegou, meu Deus, cara, muito difícil. Pô, o Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Pô, velho, caos, assim, é muito... Cara, é tudo menos fácil, entendeu? Então, quando você lê uma biografia boa, você vê que, cara, é tudo menos fácil. E aí, por que eu acho importante ler? Primeiro que você pode aprender com alguns erros que ele cometeu, e outro, para ver se você realmente está disposto a viver aquilo tudo como empreendedor. Porque às vezes, cara, não é para você, e tudo bem, velho. A gente precisa de gente trabalhando em todos os tipos de trabalho, né? Então acho que é isso. E deixa eu ver se tem mais algum que eu li mais recente, assim, que eu gostei muito. Que... Teve um que eu li recentemente, eu estou tentando lembrar de quem que foi. Mas não vou lembrar. Mas acho que um também que eu acho interessante, assim, foi da Michelle Obama.
Porque uma coisa que também se fala pouco, né? Cara, quando você vai fazer coisas grandes, existem muitos sacrifícios que não são só empresariais, que impactam na sua família, na sua esposa e tal. Então, assim, vários momentos, cara, eu só consegui fazer o que eu fiz por causa da minha esposa e por causa da minha família, assim, sabe? Eu não acredito em empreendedor individual gênio, assim. Não acho que existe. Se existe, desconheço, assim. Eu acho que sempre você tá com um grupo de pessoas que te suporta ali, sejam amigos, familiares, etc, né? Então, e a Michelle, é legal você ler o livro dela, porque você vê assim, pô, o Obama não é só o Obama, cara. O Obama é uma família Obama mesmo, né? É isso existe todo uma rede de impacto, uma né? rede de impacto, negativos. exatamente, sim. Então, eu acho que esse livro dá muita lucidez pra isso, sim. Legal. Agora chegou a hora, né? Chegou a hora desse livro aqui? Eu acho. Boa. Ó, este livro aqui, A Arte de Se Fuder, eu posso falar o palavrão, tudo bem? Finge que é o teu asterisco. Todos os dias e não desistir, do Israel e do Lucas. Esse é o meu, e eu vou dar o meu livro que eu comprei com o meu cashback para um ouvinte do O Que Ninguém Te Conta. Então, esse livro eu vou pedir pro Lucas autografar, e a gente vai dar pro ouvinte que der estrelas para nós. E no comentário contar a sua história. E aí os ouvintes com as melhores histórias, a gente vai escolher uma ali e vai entregar este livro. Então, tá aqui autografado. Tá aqui pro Lucas assinar. Eu falo, porque tem altos autógrafos que são de mentira, né? Vou fazer aqui. Esse é de verdade, está na câmera. E enquanto você autografa, Lucas, eu tenho uma pergunta curiosa. Sua família no interior de Minas Gerais, cashback. Empresa de tecnologia, super complexo, dev, cashback, um modelo financeiro. Como você explica para eles o que você faz? Como você explicou? Nossa! Excelente pergunta, assim. Acho que... Eu tô tentando lembrar de como foi no começo, né? Porque agora, obviamente, eles já entendem, já são usuários, já usam muito. Agora eles devem ser evangelistas, né? Mas antes... mas acho que lá no começo eu devo ter falado assim, eu tô numa empresa que é de fazer site. Eu devia ter falado alguma coisa desse tipo. E depois de fazer app, né? Aplicativo. Mas eu acho que no começo foi isso, hoje não. Hoje eles entendem muito bem, assim. Explicar o que é o Melios está ficando cada vez mais complexo até pra gente, né? Então, por isso que a gente fez um rebrand agora. Porque a gente começou com uma empresa simplesmente de ajudar os usuários a comprar no e-commerce e ganhar cashback. E agora a gente está ajudando ele também na área de serviços financeiros, né? Então, que a gente quer ajudar ele no aspecto de compra como um todo, né? Então, até pra gente está ficando mais difícil explicar o que a gente faz, né? Boa, e se você tivesse um e apenas um, a gente não dá 2 conselhos, se tivesse apenas um conselho hoje pro Lucas, antes de ir pra Irlanda, lá, pro Lucas da UFMG, que conselho seria esse? Cara, acha a Isa. A Isa é minha esposa. Cara, ela chama a Isa. Mas acha a sua, assim, porque né? essa aqui... Acha a Isa. E esse, não é acha a mulher do... Acha aí, porque não tem outra, cara. Tem que ser ela, cara. Que a Isa, cara, eu fui até emocionado, né? Ela é a melhor pessoa da minha vida, Isso então... é declaração, hein? Isa, você está nos vendo aí. Exato. Olha a declaração aqui, direto da Exame. Cara, assim, ela... E é isso, né? Eu acho que pra fazer tudo que eu fiz, ela é muito importante, né? Então... Não, mas nenhuma caminhada de sucesso é sozinha, né? Eu falei, se existir, eu não conheço, assim. Independente de ser empreendedor, de ser... E nem só na vida profissional, né? Nenhuma vida de sucesso, porque o sucesso é muito subjetivo, né? O sucesso é super subjetivo. Acontece sozinho, né? É isso. Muito bom, então... Lucas, sensacional, acha a Isa, né? Acha a Isa. Só que, pra quem tá ouvindo, já achei. Já tá achado, né? Acha a sua. Essa daí é minha. Excelente, excelente. Muito bom, hein? Muito bom. Lucas, pra quem quiser continuar o papo contigo, LinkedIn é o melhor canal, você é super ativo por lá. Cara, Instagram, então é LinkedIn mesmo. Eu sempre, quando eu tenho alguma coisa de relevante, eu posto. Eu não sou daqueles caras que postam toda semana.
mas quando eu acho que tem algum tema importante para ser falado, eu posto por lá, assim. Então, pode me seguir por lá. Muito bom. Falando em seguir, de novo aqui, agora com Fica o a meu dica. livro autografado, você deveria seguir Future Dojo Exame Academy nas redes sociais e este videocast também. E lembrando, a gente vai dar este exemplar aqui do livro do Lucas e também do Israel para quem der rate no podcast e nos contar nos Mas comentários. com comentário. É, Não e vale nos contar só- nos comentários. Senão fica difícil. A melhor história, a história que a gente achar mais legal, ganha o livro autografado. Posso só aqui, fazer um oficialmente. comentário aqui sobre o livro, que eu acho que é bem legal. Quando a gente escreveu, o nosso intuito era realmente de ajudar, sabe? E eu sei que... E não vou entrar no mérito aqui de quem escreve para ganhar dinheiro. Acho que cada um tem sua opção. Mas o nosso não era. O nosso era realmente querer ajudar. E aí, tanto é que 100% do dinheiro do livro, ele vai para a Endeavor, né? Que é uma instituição que ajuda empreendedores. Então, se você compra o livro, você realmente... também tá ajudando. Não tá mandando dinheiro pro meu bolso, não tá mandando dinheiro pro bolso do Sael, você tá mandando... Tá ajudando um ecossistema de o ecossistema de empreendedores. empreendedores, assim. Então, Legal, acho que é legal excelente. ressaltar isso. É isso? Bora! Muito Bora. obrigado, Lucas. Obrigado a vocês que ficaram conosco ao longo desse episódio sensacional. E já estão sabendo aí, não vou repetir, mas fica a dica porque o livro vale a pena. Até o próximo episódio. Até mais.